O que saiu de dentro daquele caroço atrás da orelha dele fez o médico recuar 3 passos e a enfermeira deixar cair a bandeja de instrumentos no chão, fazendo um barulho que ecoou por todo o corredor do hospital. Não era pus, nem cisto sebáceo como todos esperavam. Era algo que tinha olhos, que se mexia, que respirava, e que quando finalmente foi removido, ainda tentou rastejar de volta para o buraco de onde tinha saído, como se aquele corpo fosse a casa dele, e ele não quisesse sair de jeito nenhum. Mas você tem coragem de descobrir que criatura estava morando ali dentro por meses, comendo, bebendo e crescendo na carne dele? Comenta "eu quero saber" e fica comigo até o final dessa história, porque o que você vai descobrir vai fazer você olhar para o seu próprio corpo de um jeito totalmente diferente. Diego tinha 35 anos e trabalhava como motoboy fazendo entregas de aplicativo pelas ruas de Belo Horizonte de segunda a segunda sem descanso, porque a correria era grande e as contas não paravam de chegar. Acordava todo dia às 5:30 da manhã, colocava o capacete, pegava a moto vermelha que era o ganha-pão dele e rodava a cidade inteira até o sol se pôr, levando comida, documentos, remédios e tudo mais que as pessoas pediam pelo celular. Era um cara simples, tranquilo, daqueles que não arruma confusão com ninguém. Vivia sozinho num apartamento alugado de um quarto na periferia, e nas poucas horas vagas que tinha gostava de jogar videogame online com os amigos para relaxar da correria da semana. Diego nunca foi muito de ir em médico. Achava que corpo de homem aguenta qualquer coisa, e que ir no posto de saúde era perda de tempo. Então só ia quando realmente não tinha mais jeito de aguentar a dor. Se você também é daqueles que só vai no médico quando tá morrendo, comenta "eu sou assim" e me conta de onde você tá assistindo. Numa quinta-feira de julho, Diego estava fazendo uma entrega num bairro afastado quando parou no sinal vermelho e aproveitou para coçar atrás da orelha direita porque tinha uma coceirinha chata que vinha incomodando ele desde a manhã. Enquanto coçava, sentiu algo diferente ali na região. Logo atrás do lóbulo da orelha, era uma bolinha pequena e dura, embaixo da pele, como se fosse um carocinho do tamanho de um grão de feijão. Ele apertou de leve e sentiu uma pressão estranha, mas não doeu. Então pensou, deve ser só um gânglio inchado dessas viroses que dão de vez em quando, logo passa. O sinal abriu e ele acelerou a moto seguindo para o próximo endereço de entrega sem dar mais atenção pro assunto, porque tinha mais 20 pedidos para fazer antes do almoço e não podia ficar parando por causa de bolinha besta. Nos dias seguintes ele ia tocando naquele caroço de vez em quando, sempre que lembrava, principalmente quando tirava o capacete ou quando estava no banho, e toda vez que tocava tinha a impressão que a bolinha estava um pouquinho maior que antes. Mas como não doía e não atrapalhava o trabalho, ele simplesmente ignorava e continuava vivendo a vida. Passou uma semana depois, 2, e o caroço continuava ali crescendo devagarzinho, mas crescendo, até que depois de um mês, já estava do tamanho de uma azeitona grande, bem visível quando ele passava a mão atrás da orelha. Os amigos do grupo de entregadores começaram a perceber e perguntar: "E aí, Diego, o que é esse negócio aí atrás da tua orelha? Parece que tem uma bola ali." E Diego ria e falava: "Ah, cara, deve ser só um cisto sebáceo. Meu primo já teve um desses no pescoço. Ele deixou lá uns meses e depois sumiu sozinho. Então deixa quieto que logo passa." Mas não passou, pelo contrário, só piorou. 2 meses depois daquela quinta-feira, o caroço já estava do tamanho de uma bola de gude grande e começou a ficar dolorido, principalmente quando Diego colocava o capacete, porque a tira de ajuste pressionava exatamente em cima daquele caroço, fazendo uma dor latejante que subia pela cabeça toda. Ele tentava ajustar o capacete de um jeito diferente. Tentava usar boné por baixo para amortecer a pressão, mas nada funcionava direito. E a dor só aumentava dia após dia. Além da dor, tinha outra coisa estranha acontecendo, que deixava Diego cada vez mais incomodado. Ele sentia às vezes uma sensação estranhíssima de movimento dentro daquele caroço, como se algo vivo estivesse se mexendo lá dentro, pulsando, respirando, existindo. No começo ele achou que fosse impressão, que talvez fosse só o sangue correndo nas veias da região, mas com o passar dos dias a sensação ficou tão clara, tão evidente, que ele não conseguia mais se enganar. Tinha algo vivo morando ali dentro, e esse algo estava crescendo. Numa noite ele estava deitado na cama tentando dormir, quando sentiu aquela sensação de movimento mais forte do que nunca era, como se alguma coisa estivesse se revirando, apertando, empurrando a pele por dentro.
tentando achar espaço para crescer mais, e a sensação era tão real, tão perturbadora, que Diego levantou da cama, num pulo ligou a luz do quarto e foi correndo para o banheiro olhar no espelho. Ele virou a cabeça para o lado esquerdo para conseguir ver melhor a área atrás da orelha direita, e o que viu fez o coração dele quase parar de bater. Se você tá com o coração acelerado esperando saber o que ele viu, deixa o like agora e comenta. Continua. O caroço, que antes era só uma elevação lisa na pele, agora tinha uma aparência diferente, mais escura, quase roxa, e no centro tinha uma pequena abertura, como se a pele estivesse se rompendo por dentro, tentando dar passagem para algo que queria sair. Diego chegou mais perto do espelho, tanto que o nariz quase encostou no vidro e ficou olhando fixamente para aquele buraquinho no centro do caroço. Ele segurou a respiração tentando ver se percebia algum movimento, e então viu algo que fez as pernas dele fraquejarem. Dentro daquele buraquinho minúsculo tinha algo branco e brilhante que se mexia lentamente, como se estivesse respirando ou se alimentando. Diego sentiu uma onda de náusea subir pela garganta. Correu até a privada e vomitou tudo que tinha no estômago. O jantar, a cerveja. O medo, tudo saiu de uma vez enquanto ele tremia segurando na borda da pia para não desmaiar ali mesmo. Depois de vomitar, ele lavou o rosto com água gelada, tentando se acalmar, tentando se convencer que aquilo era só impressão, que não podia ter nada vivo dentro dele. Mas a imagem daquela coisa branca se mexendo dentro do buraco não saía da cabeça dele por mais que tentasse esquecer. Naquela noite, Diego não conseguiu dormir nem um minuto. Ficou sentado no sofá, com a luz acesa, assistindo qualquer bobagem na TV, só para não ficar sozinho com os próprios pensamentos até o sol nascer e chegar a hora de ir trabalhar de novo. Quando finalmente amanheceu, ele ligou para o patrão da plataforma de entregas, pedindo para tirar o dia de folga, inventando uma desculpa de problema familiar, porque não tinha condição mental de colocar aquele capacete na cabeça e rodar a cidade inteira fingindo que estava tudo bem. Diego passou a manhã inteira tentando decidir o que fazer. Sabia que precisava ir no médico, mas tinha medo do que iam encontrar, medo de ouvir que era algo grave, que precisava de cirurgia, que podia ser perigoso demais para mexer. Por volta das 10 horas da manhã, pegou o celular e ligou para a mãe, Dona Célia, uma senhora de 60 anos, que sempre teve resposta para tudo. Contou para ela sobre o caroço, sobre a sensação de movimento, sobre o buraquinho no centro e sobre a coisa branca que ele tinha visto se mexendo lá dentro. Dona Célia ouviu tudo em silêncio, e quando ele terminou de contar, ela disse com aquela voz firme de mãe que não aceita desculpa. Diego Henrique, você vai agora mesmo no hospital e não me venha com desculpa de que tá ocupado ou que não tem dinheiro, porque saúde não se brinca. E se você não for, eu vou aí te buscar e te levar arrastado se for preciso. Diego sabia que quando a mãe falava naquele tom era melhor obedecer. Então tomou um banho, colocou uma roupa limpa e foi de Uber até o hospital público mais próximo, porque moto ele não tinha condição de dirigir com a cabeça daquele jeito. Chegou no hospital por volta do meio-dia, pegou a senha e sentou na sala de espera, que como sempre estava lotada de gente tossindo, criança chorando, mulher grávida reclamando de dor e velho dormindo na cadeira de tanto esperar. Diego ficou ali por quase 5 horas, olhando para o relógio a cada 5 minutos, rezando para ser chamado logo, porque a ansiedade estava comendo ele por dentro, e quanto mais tempo passava, mais ele sentia aquela sensação de movimento dentro do caroço, como se a coisa lá dentro soubesse que ele estava no hospital e estivesse tentando se esconder mais fundo na carne dele. Se você também já passou horas em hospital público esperando atendimento, comenta "eu já esperei" e compartilha essa história. Quando finalmente chamaram o nome dele, já passava das 5 da tarde, e Diego entrou mancando de cansaço na sala de atendimento, onde foi recebido por um médico jovem de uns 30 anos, que parecia tão cansado quanto ele. O médico perguntou qual era o problema e Diego virou a cabeça mostrando a área atrás da orelha, dizendo: "Doutor, tem esse caroço aqui que apareceu faz uns 2 meses e tá crescendo rápido demais. Além disso, eu sinto como se tivesse algo vivo dentro mexendo, e tem um buraquinho no meio, que eu vi uma coisa branca se mexendo lá dentro." O médico franziu a testa e se aproximou para examinar. Colocou a luva de procedimento, tocou no caroço, e imediatamente a expressão dele mudou completamente. Ele chamou uma enfermeira que estava do lado de fora e pediu para ela trazer uma lanterna.
cirúrgica e uma lupa porque precisava ver aquilo com mais detalhes. Quando a enfermeira voltou com os equipamentos, o médico iluminou a região e usou a lupa para olhar mais de perto aquele buraquinho no centro do caroço. Diego viu quando o rosto do médico ficou pálido, e ele recuou um pouco fazendo uma careta de nojo, antes de dizer em voz baixa: "Isso aqui não é cisto. É miíase." Diego não entendeu a palavra, e perguntou: "O que é miíase, doutor?" E o médico explicou: "É quando larvas de mosca entram no corpo humano e se desenvolvem ali dentro, se alimentando do tecido vivo da pessoa, formando uma espécie de casulo de carne ao redor delas para se proteger." As palavras larvas de mosca alimentando do tecido vivo ecoaram na cabeça de Diego como uma sentença de morte, e ele sentiu o mundo girar. O médico continuou explicando que o caso de Diego era um pouco diferente do comum, porque normalmente miíase acontece em feridas abertas ou em regiões do corpo que ficam expostas, mas raramente acontece atrás da orelha, daquele jeito tão escondido. Ele disse que provavelmente alguma mosca conseguiu depositar ovos ali numa noite que Diego estava dormindo, talvez com a janela aberta, ou em algum momento de descuido, e os ovos eclodiram em larvas que penetraram na pele e começaram a crescer formando aquela cápsula. Diego lembrou então que umas 2 semanas antes daquele caroço aparecer, ele tinha dormido num banco de praça uma noite depois de trabalhar até tarde demais e não ter conseguido chegar em casa porque a moto tinha dado problema no meio do caminho. Ele tinha dormido ali mesmo no banco usando a mochila de entrega como travesseiro, e provavelmente foi naquela noite que a mosca aproveitou e depositou os ovos nele. O médico disse que ia precisar fazer um procedimento de remoção imediata, porque quanto mais tempo as larvas ficassem ali dentro, mais dano iam causar, e maior era o risco de infecção grave. Diego apenas balançou a cabeça concordando, porque não tinha mais forças para falar. Só queria que tirassem aquela coisa nojenta de dentro dele o mais rápido possível. O médico explicou que ia aplicar anestesia local e depois fazer uma incisão para remover as larvas uma por uma com uma pinça especial e que Diego ia sentir pressão, mas não devia sentir dor durante o procedimento. Se essa revelação te chocou, comenta larvas de mosca e fica até o fim porque ainda tem mais coisa a acontecer. Diego foi levado para uma sala de pequenos procedimentos, onde deitou numa maca, enquanto a enfermeira preparava a bandeja. Com os instrumentos esterilizados, o médico aplicou 3 injeções de anestesia ao redor do caroço, e Diego sentiu a ardência forte das picadas, mas tentou aguentar firme sem reclamar, porque sabia que aquilo era necessário. Depois de alguns minutos, o médico testou a região com uma agulha para ver se a anestesia tinha feito efeito. E como Diego não sentiu nada, o procedimento começou. O médico pegou um bisturi pequeno e começou a alargar aquele buraquinho que já existia no centro do caroço. Diego não sentia dor, mas sentia a pressão estranha de algo sendo cortado, e o som molhado da pele se abrindo era perturbador demais. Quando o buraco ficou grande o suficiente, o médico pegou uma pinça longa e começou a sondar lá dentro procurando pela larva. Ele mexeu a pinça de um lado para o outro com cuidado até que de repente travou e disse: "Consegui, peguei a primeira." Diego não queria ver, mas a curiosidade foi mais forte, e ele virou o rosto justo na hora que o médico puxava a pinça para fora, e o que saiu, junto com a pinça, fez ele ter ânsias de vômito na mesma hora. Era uma larva branca gordurosa e segmentada de quase 3 centímetros de comprimento, com um corpo que parecia gelatinoso, mas ao mesmo tempo firme, e na ponta dela tinha uma boquinha minúscula com mandíbulas que ainda se mexiam tentando morder o ar. A larva se contorcia na pinça tentando se soltar, e Diego conseguia ver os movimentos peristálticos do corpo dela como se estivesse tentando rastejar, mesmo estando suspensa no ar sem chão. Embaixo, a enfermeira pegou a larva com outra pinça e colocou num frasco com álcool onde a criatura continuou se debatendo por mais alguns segundos, antes de finalmente morrer afogada. O médico voltou a sondar dentro do caroço e disse: "Tem mais aqui dentro. Espera aí." E continuou procurando até pegar a segunda larva, que era um pouco menor que a primeira, mas igualmente nojenta. Diego fechou os olhos dessa vez porque não queria mais ver aquilo, mas não conseguiu evitar de ouvir o som molhado da larva sendo puxada para fora e o som dela batendo nas paredes do frasco de álcool tentando escapar. O médico continuou sondando
e encontrou a terceira larva, que era a maior de todas, com quase 4 centímetros, e quando ele puxou ela para fora, a larva soltou um líquido amarelado que escorreu pela pinça e pingou no chão, fazendo a enfermeira recuar com nojo. Mas o pior ainda estava por vir, porque quando o médico foi sondar pela 4ª vez, a pinça tocou em algo diferente, algo que não era larva, e ele franziu a testa dizendo: "Tem uma coisa estranha aqui dentro, não tô conseguindo identificar o que é." Ele pegou uma pinça maior com a ponta mais larga e tentou agarrar aquela coisa misteriosa. E quando finalmente conseguiu pegar e começou a puxar para fora, a resistência era muito maior do que com as larvas, como se aquilo estivesse grudado na carne dele, ou como se fosse maior do que o buraco por onde estava saindo. O médico puxou com mais força, e de repente saiu algo que fez todo mundo na sala dar um passo para trás ao mesmo tempo. Se você tá sem fôlego esperando saber o que era, comenta: "Meu Deus, que horror!" Era uma mosca adulta completa com asas, corpo, antenas, olhos compostos, tudo perfeitamente formado, mas ela estava viva, presa dentro daquele casulo de carne o tempo todo. Quando a mosca saiu para a luz, ela começou a tentar voar desesperadamente, batendo as asas com força, tentando escapar da pinça, mas as asas estavam úmidas e grudadas. Então ela só conseguia se debater, produzindo um zumbido agudo que encheu a sala inteira. A enfermeira gritou e saiu correndo da sala com a mão na boca, tentando não vomitar, e o médico ficou parado olhando para aquela mosca na pinça com uma expressão de choque total, porque nunca tinha visto nada parecido em todos os anos de profissão. Diego estava em estado de choque, olhando fixamente para aquela mosca que tinha morado dentro dele, que tinha crescido ali, comido dele, bebido dele, e que agora batia as asas tentando voltar para o mundo exterior. O médico colocou a mosca viva dentro de um frasco separado, tampou bem e disse em voz trêmula: "Isso aqui vai ter que ser documentado e mandado para análise, porque eu nunca vi uma mosca completamente formada sair de uma míase. Geralmente a gente só encontra larvas, mas nunca o inseto adulto desenvolvido dentro do hospedeiro." Diego não conseguiu responder, só continuou olhando para aquele frasco onde a mosca agora caminhava pelas paredes de vidro, procurando uma saída, batendo de vez em quando as asas ainda úmidas, tentando secar para poder voar de novo e escapar daquele lugar. O médico chamou outro enfermeiro para substituir a moça que tinha saído, e continuou o procedimento, sondando mais uma vez lá dentro, para ter certeza que não tinha mais nada. E para sorte de todos, não tinha mais nenhuma larva nem mosca. Só restava agora limpar bem a cavidade, aplicar antisséptico e fazer o curativo. Depois de terminar todo o procedimento de limpeza, que durou mais 20 minutos, o médico finalmente fez o curativo e explicou para Diego que ele ia precisar tomar antibiótico forte por 15 dias para evitar infecção, porque a cavidade que ficou era grande e profunda, além de tomar anti-inflamatório para dor, que com certeza ia ser intensa quando a anestesia passasse. Ele disse também que Diego ia ter que voltar em 3 dias para trocar o curativo e verificar a cicatrização, e depois toda semana durante 1 mês, até garantir que estava tudo bem. O médico pegou o frasco com a mosca viva e disse que ia mandar para um laboratório especializado para identificar a espécie exata e entender como diabos aquilo tinha acontecido, porque era um caso raríssimo que merecia ser estudado. Diego saiu do hospital com a cabeça enfaixada, parecendo quem tinha levado uma pancada forte, um monte de receita no bolso e um trauma que sabia que nunca ia superar. Pegou um Uber para voltar para casa e durante todo o caminho ficou olhando pela janela, pensando em como a vida é frágil e em como coisas horríveis podem estar acontecendo dentro do nosso corpo sem a gente saber, até que seja tarde demais. Quando chegou em casa, mandou mensagem para o grupo da família contando o que tinha acontecido, e a mãe dele ligou na mesma hora chorando, dizendo que ia lá cuidar dele, mas Diego disse que estava tudo bem, que só precisava descansar e que ia ficar bem. Se você conhece alguém teimoso que não vai no médico, marca essa pessoa aqui nos comentários. Nos dias seguintes, Diego ficou de repouso em casa, tomando os remédios certinho e tentando não pensar muito no que tinha acontecido, mas era impossível esquecer. Toda vez que fechava os olhos, via aquelas larvas brancas se mexendo, via aquela mosca batendo as asas tentando escapar, e acordava no meio da noite suando frio, achando que sentia coisas rastejando pela pele. Desenvolveu uma fobia intensa de moscas
E sempre que via uma dentro de casa, entrava em pânico, pegava o inseticida e matava sem dó, mesmo que fosse uma mosquinha minúscula e inofensiva. Começou a dormir sempre com a janela fechada e lacrada com fita adesiva mesmo no calor absurdo do verão de Belo Horizonte, porque tinha pavor da ideia de outra mosca pousar nele durante o sono e depositar mais ovos. Os amigos motoboys ficaram sabendo da história, e alguns acharam nojento demais, e pararam de falar com ele como se aquilo fosse contagioso, ou como se ele tivesse culpa do que aconteceu, mas os amigos de verdade ficaram do lado dele, apoiaram e até fizeram uma vaquinha para ajudar com os gastos dos remédios e das consultas. O patrão da plataforma de entregas liberou ele por 2 semanas, sem descontar nada porque entendeu que era caso de saúde sério e que Diego precisava se recuperar antes de voltar a trabalhar. Durante essas 2 semanas, Diego teve tempo para refletir sobre muita coisa, sobre como tinha negligenciado a própria saúde, sobre como tinha ignorado os sinais que o corpo dava, e sobre como tinha sido teimoso em não procurar ajuda mais cedo quando o caroço era pequeno, e o tratamento teria sido bem mais simples. No 3º dia, depois do procedimento, Diego voltou ao hospital para trocar o curativo como o médico tinha pedido. A ferida estava cicatrizando bem sem sinais de infecção, mas ainda estava bem vermelha e dolorida. O médico comentou que o resultado da análise da mosca tinha chegado e que era uma espécie chamada Dermatobia hominis, conhecida popularmente como mosca berneira, que é comum em regiões tropicais e que tem o hábito de depositar ovos em mamíferos, incluindo humanos. Ele explicou que o caso de Diego foi excepcional, porque normalmente as larvas dessa mosca saem do corpo do hospedeiro quando estão prontas para se transformar em pupa e virar mosca adulta. Mas no caso dele, por algum motivo, a transformação aconteceu dentro do corpo, mesmo dentro daquela cápsula de carne, e a mosca adulta ficou presa lá dentro, sem conseguir sair, até que o médico abriu. O médico disse que já tinha mandado o relatório do caso para uma revista científica, porque era tão raro que merecia ser documentado e estudado pela comunidade médica. Diego sentiu um misto de orgulho estranho por ser um caso raro, e ao mesmo tempo um nojo profundo de saber que ia ser lembrado para sempre, como o cara que teve uma mosca adulta morando dentro da cabeça. O médico fez um novo curativo menor e disse que Diego já podia voltar a fazer atividades leves, mas ainda não podia usar capacete porque a pressão ia atrapalhar a cicatrização. Então, ele teria que esperar mais 1 semana antes de voltar a trabalhar. 1 semana depois do procedimento, Diego finalmente se sentiu bem o suficiente para sair de casa e caminhar um pouco pelo bairro. Foi até a padaria, comprou pão, tomou café, conversou com o pessoal que conhecia, e todos perguntavam sobre aquele curativo na cabeça, e ele inventava histórias menos nojentas como acidente de moto ou pancada, para não ter que explicar a verdade toda vez. Mas teve uma senhora idosa, Dona Lourdes, que morava no prédio ao lado, que olhou bem pro curativo e disse com aquela sabedoria de quem já viu tudo: "Na vida, moço, isso aí foi berne, né? Eu reconheço pela posição do curativo atrás da orelha. Meu falecido marido teve um desses há 40 anos e quase morreu porque esperou demais para tirar." Diego ficou surpreso que alguém tinha acertado na primeira e perguntou à senhora: "Conhece alguém mais que já teve isso?" E ela respondeu: "Aqui no bairro mesmo tem pelo menos 3 pessoas que eu sei que já tiveram berne em algum momento da vida. É mais comum do que as pessoas pensam. Só que todo mundo tem vergonha de contar, então fica quieto e sofre sozinho." Aquelas palavras fizeram Diego perceber que não estava sozinho, que tinha outras pessoas que passaram pela mesma coisa e que sobreviveram, e isso de alguma forma o confortou um pouco. Dona Lourdes deu uns conselhos de como cuidar da cicatriz para não ficar marca muito grande, e se ofereceu para fazer uns chás que, segundo ela, iam ajudar na recuperação, e Diego aceitou agradecido porque carinho de vó é remédio que não tem na farmácia. Se essa história te fez perceber que você não tá sozinho nos seus problemas, comenta: "Não estou sozinho." 2 semanas depois do procedimento, Diego voltou ao hospital para mais uma revisão, e o médico disse que a cicatrização estava perfeita, que não tinha risco de infecção e que ele já podia voltar a trabalhar normalmente. Ficou uma cicatriz redonda atrás da orelha, que parecia uma marquinha de queimadura, mas era pequena e discreta,
então não incomodava muito. O que realmente incomodava era o trauma psicológico que ficou, porque Diego desenvolveu uma hipervigilância com o próprio corpo. Passava horas no espelho examinando cada centímetro da pele, procurando por qualquer bolinha, caroço, mancha ou alteração, e sempre que achava algo, entrava em pânico, achando que era outra larva crescendo. A mãe dele percebeu que o filho não estava bem emocionalmente e sugeriu que ele procurasse um psicólogo para conversar sobre o trauma. Mas Diego resistiu no começo, achando que terapia era coisa para gente louca, até que numa crise de ansiedade muito forte no meio da noite, ele ligou chorando para a mãe dizendo que não aguentava mais viver com medo e que precisava de ajuda. Dona Célia foi até a casa dele no dia seguinte. Acompanhou ele numa consulta com psicóloga do posto de saúde e a partir dali Diego começou um processo de terapia que durou 6 meses e o ajudou muito a processar o trauma e a voltar a viver sem tanto medo. A psicóloga explicou que era normal desenvolver fobia e ansiedade depois de uma experiência traumática como aquela e que com o tempo e o tratamento certo ele ia conseguir superar. Diego voltou a trabalhar como motoboy 1 mês depois do procedimento, mas agora com uma consciência completamente diferente sobre cuidados com a saúde. Sempre que sentia qualquer coisa estranha no corpo, ia no médico na mesma semana, sem esperar, sem empurrar com a barriga, sem inventar desculpa de falta de tempo. Começou a fazer check-ups regulares, coisa que nunca tinha feito na vida, e descobriu que tinha pressão alta que precisava controlar com remédio e dieta. Passou a dormir sempre com mosquiteiro na cama, mesmo morando em apartamento no 3º andar, porque o trauma das moscas era tão grande que ele precisava dessa proteção extra para conseguir dormir tranquilo. Os amigos achavam exagero, mas quem passou pelo que ele passou sabia que não era exagero. Era só o corpo tentando se proteger de um perigo que uma vez foi real. Diego também passou a compartilhar a história dele com outros motoboys, sempre alertando sobre os perigos de dormir em qualquer lugar sem proteção e sobre a importância de procurar médico quando qualquer coisa estranha aparece no corpo. Alguns ouviam com atenção, outros riam, achando que era lenda urbana, mas ele não se importava. Continuava contando porque se uma pessoa sequer decidisse ir no médico por causa da história dele, então, valia a pena passar vergonha. Se você admira a coragem dele de compartilhar a história mesmo com vergonha, comenta coragem e deixa o like. 6 meses depois do incidente, Diego estava no ponto de motoboys esperando chamada quando chegou um rapaz novo de uns 25 anos com a mão no pescoço reclamando de dor. Diego se aproximou e perguntou: "O que foi, mano? Tá com dor de garganta?" E o rapaz respondeu: "Não é um caroço aqui no pescoço que apareceu faz uns dias e tá crescendo, mas deve ser só íngua que vai passar." Diego sentiu o coração acelerar e disse: "Deixa eu ver." E quando viu aquele caroço no pescoço do rapaz, ele soube na mesma hora o que era porque tinha a mesma aparência do caroço que ele tinha tido. Disse pro rapaz: "Cara, vai no médico agora, não deixa crescer mais porque isso não é íngua." E o rapaz perguntou: "Como você sabe?" E Diego levantou o cabelo e mostrou a cicatriz atrás da orelha, dizendo: "Porque eu tive um igual, e era a larva de mosca morando dentro. Se você esperar mais, vai ficar pior." O rapaz ficou pálido e disse: "Sério?" E Diego respondeu: "Sério demais. Pode pesquisar no Google, se não acredita. Mas pelo amor de Deus, não faz o que eu fiz. Não deixa crescer. Vai no médico hoje mesmo." O rapaz agradeceu, pegou a moto e foi direto pro hospital, e 2 dias depois voltou no ponto de motoboys procurando por Diego para agradecer, porque tinha sido miíase mesmo. O médico tinha tirado 2 larvas, e disse que se o rapaz tivesse esperado mais uma semana ia estar muito pior. Diego abraçou o rapaz e disse que ficava feliz em ter ajudado, e que era exatamente por isso que ele contava a história dele, porque sabia que podia salvar outras pessoas de passar pelo mesmo sofrimento. Hoje, 1 ano depois do incidente, Diego tem 36 anos, continua trabalhando como motoboy, mas agora com uma visão completamente diferente da vida. A cicatriz atrás da orelha já está bem clara, quase imperceptível, mas a marca emocional ainda está lá, e provavelmente vai ficar para sempre. Ele diz que não se arrepende de nada que aconteceu, porque aquela experiência horrível o transformou numa pessoa melhor, mais consciente, mais cuidadosa, e mais empática com o sofrimento dos outros. Agora, quando
Alguém reclama de algum sintoma estranho, Diego. Para o que está fazendo? Olha nos olhos da pessoa e diz com toda sinceridade: vai no médico. Não deixa para depois, porque ignorar o corpo pode custar caro demais. Ele virou meio que um ativista da saúde entre os motoboys, sempre compartilhando informações sobre prevenção, sempre incentivando os colegas a fazer exames e sempre disponível para conversar quando alguém precisa de conselho. Alguns acham que ele exagera, outros agradecem pela preocupação, mas todos respeitam porque sabem que ele passou por algo que a maioria não tem coragem nem de imaginar. Diego diz que a mosca que morou dentro dele durante semanas foi a melhor professora que ele já teve, porque ensinou lições que nenhuma escola poderia ensinar sobre respeito ao corpo, sobre limites, sobre sinais de alerta e sobre a importância de pedir ajuda quando precisa. Se essa história te ensinou algo sobre cuidar da saúde, comenta "Eu aprendi" e compartilha para ajudar mais gente. A grande lição que Diego aprendeu e que ele faz questão de repetir para todo mundo é que o corpo humano não é indestrutível como a gente gosta de pensar. Principalmente nós homens que fomos criados achando que reclamar de dor é fraqueza e que ir no médico é coisa de gente fresca. Ele passou por uma experiência que muita gente consideraria impossível. Teve não só larvas, mas uma mosca adulta completamente formada, morando dentro da cabeça dele, e sobreviveu para contar a história. Mas ele também aprendeu que essa sobrevivência só foi possível porque mesmo com medo, mesmo com vergonha, ele decidiu ir no hospital e procurar ajuda profissional. Se ele tivesse esperado mais algumas semanas, aquela mosca poderia ter botado ovos lá dentro, criando uma segunda geração de larvas. Ou pior, a infecção poderia ter se espalhado para o cérebro, causando danos irreversíveis ou até morte. Então, se você está assistindo essa história e tem alguma coisa no seu corpo que está te incomodando, não importa o quão pequeno ou bobo pareça, por favor, não ignora, não espera passar sozinho, não deixa o orgulho masculino te impedir de buscar ajuda, porque sua vida vale mais que qualquer vergonha temporária. Diego quase teve consequências graves por ter esperado 2 meses. Não deixa a tua história ter um final pior, por ter esperado 2 anos. Se você concorda, deixa o like agora, se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta: "Eu vou cuidar de mim", para firmar esse compromisso. E antes de terminar, Diego quer deixar um recado final para todo mundo que chegou até aqui assistindo a história dele. Ele diz que se essa história te deu nojo, te assustou, te deixou com medo de mosca, então missão cumprida, porque às vezes a gente precisa de um choque de realidade para acordar e perceber que somos vulneráveis e que cuidar da saúde não é luxo, é necessidade básica de sobrevivência. Ele diz que aquela mosca que morou dentro dele era nojenta, perturbadora, traumatizante, mas também foi uma bênção disfarçada, porque o forçou a mudar completamente o jeito de viver e de se relacionar com o próprio corpo. Hoje ele faz exames regulares, controla a pressão alta que descobriu, come melhor, dorme melhor e, principalmente, não tem mais vergonha de pedir ajuda quando precisa. Ele agradece ao médico que fez o procedimento com competência e sem julgamento, agradece à mãe que sempre esteve do lado dele mesmo quando ele foi teimoso, e agradece a todos os colegas motoboys que apoiaram e ajudaram durante a recuperação. E agradece também a você que está assistindo, porque cada visualização, cada like, cada comentário, cada compartilhamento ajuda a espalhar essa mensagem de conscientização e pode salvar vidas de pessoas que estão ignorando os sinais do corpo, achando que vai passar sozinho. Então, esse é o recado final. Cuida de você, porque você merece viver uma vida longa e saudável sem moscas morando dentro da tua cabeça. Amém? Obrigado por assistir até o final. Deixa o like, se inscreve, compartilha com quem precisa, e até o próximo vídeo. Que Deus te proteja de todas as moscas e de todos os males do mundo.